Aí o Marcelino vai, eu também vou fazer. Eu também vou. Aí 500 fazem o pedido. Né? Pode criar um tumulto. Né? Já criou. Eu sei que já, mas então, vamos começar a fazer política. E olha só como criou, e a referência desse criar é o Ikeda, né, que pediu a aposentadoria. Também. Aí, não, é que ali foi a referência assim, que aí saiu pra rua, entendeu? Ele é o comandante, ele é o cara, né, o cara que bota o cacetete na mesa e tal. Aí o cara faz isso, e o que acontece dentro? O cacetete japonês é bem pequenininho. Eu sei o tamanho, meu. Foi um instante que fiquei preocupado. Vamos voltar hoje. Aí o que aconteceu? Vocês que estão no movimento devem ter sentido. Isso bateu direto no governo. E o governo se movimentou, falei pro Mário, andaram consultando a PGE para botar um parecer na rua. Até 0 horas, semana passada, eu tinha dito que tinha sido pedido um parecer para o PGE. Então, o que eu acho que tem que fazer antes da minha resposta? Eu acho que a gente tem que pensar no movimento político do sindicato. Eu não sei se é o GLC, se é as áreas, eu acho que ninguém fez esse movimento ainda. Tá? Mas de repente é aquele troço, meio que para colocar os caras na parede. Isso é político, depois vocês vão resolver em diretoria. Tá? Mas, essa é a angústia. A resposta que eu vou te dar é o seguinte, não precisa nem requerer. Sim. Só o seguinte, pega o acesso lá no imprime, mostra que tu tem os 20 de polícia, os 10 fora, ou tu tá com abono, ou os caras disseram que tu tem direito, entendeu? Tem a publicação do abono, Guarda. dentro do Estado. Guarda. Tem a simulação, né? O próprio portal tem a simulação de aposentadoria. Mas para especial não sai. Ou então tem o simulador da CGU. A minha não sai. O simulador da CGU Mas aí, preenche e ele te Mas dá a todos os publicação do requisitos. abono permanência é um reconhecimento do Estado. Isso. Mas vejam só, nós já estamos, eu quero chegar no cara que está batendo ali e não fez nada. Ele descobriu que vai ter uma reforma hoje. Eu nem sabia que tinha uma técnica. Né? Então esse cara, se ele tiver os 20 polícia e 10 fora, hoje, e tem 48 anos de idade, meu velho, para mim é o clássico do direito adquirido. Para mim é o clássico do que está dito no artigo 3º da PEC, que lá no 28, ou 28A dessa reforma aqui, está dito, olha, se aplica o direito adquirido, se aplica as condições da PEC, se aplica não sei o que, entendeu? Então isso é o clássico. Aplica todas as legislações anteriores. Agora, ele tem direito adquirido. Agora, você não me pergunta se ele tem integralidade e paridade. Ele tem direito adquirido. Isso é um problema. Esse problema, para mim, está resolvido. Ele não é o impasse. Tá? Então, se ele for requerer hoje ou daqui a 10 anos, se daqui a 10 anos ele sair com 15 mil por mês, e se ele saísse hoje com 15.100, ele pode querer os 15.100 ou os 15 mil de amanhã. Não tem problema nenhum. Aí é direito dele. Tá? Se ele implementar condições no curso que sejam mais vantajosas, ele pode abrir mão do direito adquirido. Então, mas ele tem o direito adquirido. Então, nós também temos que entender o seguinte, o direito adquirido não pode ser contra ele. Se ele sai com o direito adquirido hoje, ganhando 5 mil, e na regra atual, mudada, ele sai com 15, ele tem o direito de sair com 15. Tá? Então também isso é importante que se diga. Nem tudo está perdido, porque tem situações que vão acontecer que o trabalhador pode ficar numa condição melhor. É excepcional? É. No INSS, que é o que eu penso em mais foco, a gente já viu situações de pessoas que esperar 6 meses depois da reforma, ou seja, sair de 2019 para 2020, ele ganha 40% da aposentadoria. 40%. Por causa de uma regrinha de transição, porque a pessoa tem uma idade avançada, mas tem pouco tempo de contribuição. E aí vai ter uma regra lá que entrega ele de bandeja. É a exceção que pode acontecer com vocês, tá? Então a gente também tem que prever isso. Olha, se tu não requereu, tu não precisa. Se tu está em abono, tu não precisa. Se tu implementou as condições, tu não precisa. Quer requerer? Bom, aí vem o seguinte, quais são as estratégias que nós vamos encaminhar para o querer requerer? Acho que o sindicato tem que dizer o seguinte, olha, a gente tem um modelinho aqui. Quer requerer? Vai botar lá embaixo. Mediante aceite expresso do servidor. Por quê? E quando chegar a análise, vai que eles digam assim, tudo bem, pode aposentar, mas tu não tem aqui uma vantagem X, uma vantagem Y, uma situação tal, opa, então eu quero aceitar. Por quê? Antes que o problema venha,
Eu quero ter uma condicional para resolver ele. Eu posso fazer uma ação preventiva. Não vou fazer um curativo. Porque aí eu posso continuar trabalhando, né? Ganho meu salário, em vez de reduzir 30% do meu rendimento numa aposentadoria, eu fico com o que eu estou ganhando, mais o abono, então eu vou ficar aqui, entendeu? Então a gente tem que ter algumas estratégias e alguns cuidados, porque quando vocês fazem isso, daqui a pouco vai vir uma responsabilidade civil atrás, entendeu? Ah, pode, aí não acontece, vocês é que são culpados. Não é o Estado que deixou de fazer. Então acho que também aí deve-se fazer um movimento de quando fizer um requerimento, fazer com que o pessoal também tenha uma certa cautela. O requerimento para ver como é que ele vem, mas eu acho que ele fala em paridade integrada no requerimento. Aí o Estado não pode te aposentar sem sofriantes. Sem sofriantes, eu estou tentando buscar aqui. Se for isso, e até eu acho que é importante, a gente normalmente coloca a paridade, a gente tem que colocar a integralidade antes como conceito, porque o ato, a paridade é consequência da integralidade, não é a integralidade que é a consequência da paridade. Às vezes você diz, isso é uma bobagem. Não, não é. O juiz pode depois dizer, meu velho, então sai nem peticionar, olha aí, não pediu certo. Tem juiz que entende, esse aqui sabe melhor que eu. Tem, doutor. Aqui a gente faz uma discussão, já teve várias vezes discutindo isso, e pode ser uma conclusão certa ou errada. A gente entende assim, que lá em 85, quando a lei 51/85 entrou em vigor, a expressão lá é integralidade de proventos. Independentemente de idade, maternidade, enfim. Nós entendemos que, quando veio a Constituição de 88, essa expressão paridade é que ingressou na legislação definitivamente. E aí o legislador lá de 85, né, para nós, não sei se é uma visão certa, que a integralidade para eles era o todo. O todo, recebia tudo que tinha direito, sem direito a ter redução daquele valor. Né? E a paridade poderia existir no mundo jurídico lá. A expressão paridade, lá, 100 anos, vamos dizer. Só que na Constituição de 88 que ela surgiu. Então, o nosso entendimento é que a integralidade, aí o senhor falou que a paridade está dentro da integralidade. Tá? Por uma análise de interpretação. Mas essa interpretação não está errada, se interpretar assim, ou está. Se tu interpretar que a paridade está dentro da integralidade. Em tese, sim. Por quê? É que a gente tem que entender que quando tu estabelece a Constituição, o conflito normativo dela, com qualquer omissão legislativa, prevalece ela. Tá? Mas a gente tem que ir lá na Lei 1711, que é a Lei de Servidor Público Estadual, do Federal, que falava do funcionário público. É o funcionário público federal, que era a lei que regia o funcionalismo público federal. Lá se estabelece o quê? Por que existe? Que a gente tem que lembrar um pouquinho da história, desculpe, pode ser chata a conversa, tá, mas a gente tem que lembrar um pouquinho da história. Por que existe essa divisão do funcionalismo público com relação ao trabalhador da iniciativa privada? Nós, quando o Estado entra nesse processo de modernização e industrialização, o Estado era zero. Tá? Então, o que tu faz? Quando a Lei 1711, se não me engano, de 51, ela vai chamar a sociedade para dentro do Estado, na condição de se apropriar das pessoas que estavam no mercado privado para serem funcionários do Estado, ela tinha que oferecer algumas garantias para esse servidor, tá? Para esse funcionário. Depois vai ser chamado de servidor. Esse funcionário, porque ninguém queria ir para dentro do Estado, porque no Estado ganhava pouco, o Estado não tinha estabilidade, o Estado era uma porcaria, o Estado não funcionava, não ganhava nada, não tinha não sei o quê. Bom, aí o Estado diz assim, olha, a partir de agora, tu servidor, tu não vai ter essa dificuldade que tem lá na iniciativa privada, por exemplo, de que se o empregador não gostou da tua cara, não gosto mais de ser lindo, vai, sai, tchau. Não, isso. Eu vou te dar algumas proteções. Por quê? Não recolher fundo de garantia. Isso, não recolher fundo, não ter terço de férias, etc., não seja o que fosse, né? Qualquer balela. Mas aí o Estado está dizendo o seguinte, olha, eu vou te tratar de uma forma diferenciada para ser funcionário desta máquina e crescer comigo para ser alguém. E para te crescer eu vou te dar algumas coisas.
Eu não te dou fundo de garantia, mas te dou estabilidade. Né? Eu não te dou uma aposentadoria, não sei o quê, mas eu vou te pagar a aposentadoria depois. Não te preocupa com ela. Tu não vai nem precisar contribuir para ela, tá? Eu, fazenda, vou te pagar. Vamos lá para 1951, tá? Eu também não era nascido, né? Mas a gente tem que ir para lá. Não tinha campo para Nada, mas nem se queria calcular. Eu precisava era gente para botar no Estado para fazer o Estado funcionar. E aí o que tu faz? Tu dá benesses, que hoje, essas benesses são chamadas privilégios. A dialética, e se a gente não tem a história, a gente não tem como fazer o confronto dialético. Então o que se fez? Enquanto tu servia para o Estado, eu te dava proteção. Agora o Estado não quer mais ser o Estado. Ele não quer mais o funcionário que passou a ser servidor, entendeu? Então tudo isso, lá nessa lei 1711, lá fala que os proventos da inatividade serão iguais ao da atividade. Paridade. Haverá também a esse servidor as garantias nas progressões funcionais. Paridade. O conceito, o nome, talvez não estivesse expresso, mas a natureza dele já estava previsto lá. E por que se faz isso? Olha também, eu vou avançar um pouquinho. Se eu for chato, vocês me cortem, tá? Olha o que acontece nesse meio tempo. Lá, pela 1711, diz o seguinte, ó, funcionário público é o cara que entra num concurso para fazer isso aqui. Aí, à medida do tempo, os caras dizem, não, mas para aí, vamos fazer o seguinte, pô, o Mário é meu amigo, vamos fazer um contrato para ele que não seja como funcionário público, mas ele vai fazer um concurso, tá? Vamos botar ele no regime CLT. Aí tu cria um funcionário público concursado pelo regime CLT, não vai pela 1711. Não é estatutário. Oi? Não, isso. Não a natureza jurídica administrativa. Ele é um empregado, né? Que daqui a pouco eu posso demitir ele a qualquer hora, ele pode estar inchado a máquina. É só para fazer um trabalho X, lá do Dyer, por exemplo, eu faço um concurso, ele vai ficar 2 anos, construir isso, ele vai embora. Né? Bom, mas o que aconteceu? Esse cara ficou agarrado na teta. Né? Aí, então vamos fazer o seguinte, nós podemos contratar sem concurso? Podemos. Vamos fazer um cargo de comissão? Podemos. Vamos fazer contrato emergencial? Sim. Em Minas tem contrato emergencial de 35 anos, sim. Os caras tiveram que assumir a aposentadoria dos caras, fizeram 35 anos de contrato emergencial na educação, não fazer um concurso. Bom, criou uma anomalia. De novo as anomalias. E essa anomalia histórica, o que fez a Constituição? É o seguinte, ó, nós vamos acabar com o funcionário público e com aquele CLT concursado. E esses caras serão chamados servidores públicos. E eles terão direito à integralidade e à paridade, que esse aqui não tinha. Entendeu? Esse aqui se aposentava lá no INSS e tinha que ter uma complementação. Então, para que universalizasse essa condição do conceito de servidor público, o CLT e o estatutário são a mesma coisa desde que prestaram concurso público. Tanto que tem um dispositivo na Constituição que aquele que não prestou concurso público e tinha mais de 5 anos, ficou estabilizado. Mas não veio para cá. O Colares tentou botar na 10.098, tomou uma DIN na cabeça e disse, olha, trenzinho da alegria não. Lembram? Então, a gente tem... Isso aqui é importante para chegar no teu questionamento, entendeu? Por que ele estava conjunturalmente dentro do conceito da integralidade, antes da Constituição de 88, a natureza da paridade? Porque lá no Serviço Público Federal, lá em 1951, tinha isso previsto. Né? Então, diante dessa circunstância, o que se quer fazer? Na emenda 41 se tentou tirar a paridade, a integralidade, tirar tudo, e aí se usou o termo totalidade de vencimento, totalidade de proventos. Semântico, né? Porque totalidade e integralidade para nós é a mesma coisa, né? Para nós como uns mortais. O direito não se presta para isso. Porque se ele quisesse dizer que era integralidade, ele teria dito que era integralidade, não totalidade. E aí vem a sacanagem. Aí vem as interpretações. E aí vem isso, de novo eu vou elogiar o trabalho, né? Não porque eu acabei participando, mas nesse momento aqui da Simpol, Feipol e Cobrapol, nesse momento eles tiveram a percepção de a gente lá, né? Não é bem assim, né? O que tá posto lá, eu tenho que ler letra por letra, palavra por palavra, oração por oração, parágrafo por parágrafo, para saber se o que eles estão dizendo ali é isso mesmo. E aí eu vou dizer assim, ó, o Baroto e esse cara aqui, tinha dias que me ligavam domingo às 5 da manhã, pô, você não deve estar fazendo nada, né? Aí, pô, para discutir determinada coisa, eu tive que dizer, pô, mas para aí, tem razão.
Óbvio que os caras devem ter ficado a noite inteira remoendo o troço, ninguém dormiu, e aí por causa de uma palavrinha. Então, esta palavrinha é que vai ser... Lembra que nós estamos tratando aqui do direito adquirido, tá? Esta palavrinha aqui é o nó de vocês. Essa totalidade de proventos confrontada com a integralidade. Por quê? Porque o voto do Fachin diz que totalidade de proventos é a média, ou é o que a lei determina. E se vocês forem pegar tanto esse trabalhinho do Leite quanto o trabalhinho do Bolsonaro, vocês vão ver lá que, via de regra, está ou na forma de lei complementar, né, posterior, ou da lei posterior, ou nos termos da lei. Só que no Bolsonaro, aqui eu não fui até o fim, tá? Eu peguei mais vocês. Mas lá no Bolsonaro, na forma da lei, tem 4 regras distintas para o regime geral, 3 para o servidor, e na forma da lei, algumas delas estão dentro da própria PEC. Ou seja, se for a forma da lei, na norma de transição 1, no regime geral tem fator previdenciário, tem isso e aquilo. Se for na 2, tem 60% mais 2, não sei o quê. Então, cada uma é uma situação. Vocês não chegaram. A de vocês não chegou a esse ponto. Mas o que eu quero dizer assim, ó, que totalidade e integralidade não é a mesma coisa. E essa discussão, por enquanto, eu não sei como é que se eles continuam, devem não estar fazendo a concessão das aposentadorias com integralidade, né? Provavelmente eles não estejam fazendo, tu disseste que tu saiu com integralidade, né? Mas tu saiu antes dessa PEC ter essa... Tá, então, o que eu estou lendo, tá? Pelo pouco que eu conheço a Procuradoria, os caras vão bancar que quem se aposentar depois não terá a integralidade. Vai ser totalidade, é média, como que a regra vier a determinar. Aí você diz, mas não tinha direito adquirido? Não, tem direito adquirido, você tem que implementar as condições antes da PEC. Então, no teu caso, sim. Se for amanhã, a PEC é aprovada hoje. Se for aprovada amanhã, é média 60 mais 2. Então, eu não vi, né, especificamente uma transição mais aguda para garantir que tu ainda teria essa integralidade. Então, para discutir direito adquirido é uma barbada, eu volto a dizer para vocês. Não precisa requerer, a questão desse trabalhador, para mim, ele vai sair com a integralidade, a não ser, porque a própria PEC diz que enquanto não tiver lei, né, quem tiver implementado as condições sai de acordo com as regras atuais, a não ser que efetivamente o decreto Tarso seja declarado inconstitucional, né, que aí tem outro problema de vocês, o Tarso foi lá e botou a integralidade para resolver o problema, e foi outro embate que vocês fizeram. Vocês fizeram aí durante 3, 4 anos no governo dele. Agora, se cair aquilo ali, nem a integralidade vocês vão ter. Os aposentados, os aposentados que vieram se aposentar depois de 2013. Mas pensa bem isso não, porque eu acho que quem implementou todos os requisitos até, tranquilo, após, vai ter um dia depois, vai ter problema. Mas antes. Então, o que a gente tem que sinalizar aqui, né, a partir da PEC, ou a partir dessa discussão? Primeiro, vocês vão ter que entrar com os 2 pés nesse governo. Ou vocês, ao menos eu estou esquecendo agora. Juridicamente são os 2. Eu acho que até os 3. Cabeçado. Porque isso, o que vocês têm que garantir, né, aí são 2 textos, tá? Que eu acho que, primeiro, vocês têm que garantir e tentar colocar expressamente que quem se aposentar antes da PEC ou da lei que o Estado vai fazer tem direito à integralidade e paridade. Isso é Isso vocês têm que fazer disputa, porque vocês têm que jogar para dentro desta lei do decreto do Tarso. Vocês têm que fazer isso. Porque senão o Ronaldo vai arrancar os cabelos de vez. Porque vai ser... Pouco, né? Não, exatamente. Por isso que eu digo de vez. Porque, cara, não vai parar de ter coisa. Diga. Pessoal, desculpe, eu só estou trocando, mas a PEC 6, em nível federal, não polícias civis estaduais, mas em nível federal, que é o que a gente tem o objetivo de buscar uma simetria com relação a isso. O que ela diz com relação à aposentadoria do policial? Não diz que é integralidade. Não diz que é integralidade. Não diz.
Tanto que, essa é a minha leitura, tá? Posso estar errado, nós de uma posição, tanto que quando aquela DIN 5039 foi afetada, não sei se vocês viram depois, foi o quê? Quase um ano depois de o processo começar a mexer, afetaram uma repercussão geral dela. Porque aí não vai ser mais só para Rondônia. É Rondônia, né? O Roraima? É Rondônia? Rondônia. É Rondônia. Não vai mais afetar só a questão de Rondônia. E não vai afetar mais só a questão do policial, tá? Vai afetar todas as categorias. Porque, em tese, a discussão de integralidade, ela não é um problema da polícia. Ela não é um problema só de um segmento do serviço público. Ela vai ser um problema de todo o serviço público. Não é. Porque, por exemplo, como é que é... Agora eu vou falar de aposentadoria especial. Só antes do senhor passar, dentro da pergunta do Rogério, lá na PEC 06 não fala nada em aposentadoria especial. Não fala nada em integralidade. Proventos integrais. Proventos integrais. Não fala. Mas a 51 fala. Sim. A 51 fala. Nesse sentido, mesmo assim, a contradição contraria a Constituição Federal? Agora a tua pergunta já é um pouquinho mais delicada. Quando o Supremo recepciona a 51, ela recepciona porque não tinha norma específica. A Constituição de 88 garante integralidade e paridade. Certo. Perfeito? Certo. A norma sobre isso não conflitava com a Constituição. Certo. Perfeito? Perfeito. Então tá. Isso não é discussão no centro da recepção da norma. A discussão da recepção da norma não era nem integralidade e paridade. Era o quê? Aposentadoria com 20 mais 10. Era isso. E a compulsória, que eles não falaram. Não há uma linha sequer falando da compulsória. Mas o debate é esse, 20 mais 10. Integralidade e paridade é inerente à Constituição. Naquela repercussão geral da Carmen Lúcia não fala. Isso. Fala então, só sobre os 20 mais 10. Exatamente. Então veja só, eu tenho que responder a tua pergunta a partir desta premissa. Certo. Porque o que tu vai querer me perguntar é que, bom, se não tiver norma, ela está recepcionada pela Constituição, pela PEC? Eu entendo que não. A partir da PEC 6, a Lei Complementar 51 está revogada. A minha leitura. Tá? Por quê? Porque está dentro da Constituição os critérios para a aposentadoria do policial. Lá no artigo 5º, eu acho, né? É o 5º da Polícia Federal. Ali 55. Isso, a transitória 52, 53, sabe? Mas é isso que vale. É o texto que está ali. Se o texto é omisso, bom, eu volto a dizer, é importantíssimo que vocês coloquem aqui dentro. Entende? Porque aí tu vai dizer, o Mário vai dizer, o pessoal da União está dizendo que está em. Bom, o problema é da União. Os estados, se não tiver o estado dele, bom, o problema é lá, aquela norma era da União. Sim. Aqui não vale o decreto do Tarso, para mim é médio aí, pau em vocês. E a PEC paralela, se vier nesses moldes, o governo tem que acatar. Não, a PEC paralela, ela não fala absolutamente nada de paridade e integralidade. Nada. Ela diz, tem tanto tempo adequado, tem não sei o quê, mas não diz nada de vocês, não tem nada. Nem dos outros servidores. Por quê? Ele inclusive diz o seguinte, olha, o Estado pode fazer por lei ordinária, não é mais nem por emenda à Constituição do Estado. Consequentemente, a PEC 6 está revogando tudo que tratar de servidor público que foi posto aqui dentro. A Constituição do Estado não existe mais. Então, a minha preocupação, que é a discussão que eu tive com o Mário, né, e a gente vai... E a discussão mesmo, vocês conhecem o Mário, né? Que, não. Então, cara, chegou um momento... chegou um momento que eu disse, cara, vocês não podem deixar de, no mínimo, garantir para todo mundo, pós 2003 até a aprovação disso aqui, direito à integralidade. Também acho. Tá bom, eu já te entrego. Depois está todo mundo pagando preço. Tá? Depois entrou 2015 Não, 2015 nem se fala. Porque nós não temos problema entre 2013 e 2015. Que esse é o nevrálgico de vocês. Que pega a grande parte do efetivo. O senhor vai chegar, e aí só um pouquinho mais, desculpa, só para seguir
na linha de pensamento é o seguinte: o senhor sabe, lógico, que nós temos 3 tipos de servidores dentro da Polícia Civil, com características diferentes de legislação. Antes de 2003, pós-2013 e pós-2015. Só para... O senhor vai chegar nesse ponto lá de 2015? Ou nem precisa? Pós-2015. Eu não tinha, nem me preparei para eles, porque para mim eles são os alienígenas hoje do sistema. Porque eles já não... É média, não existe paridade, o teto da Previdência é complementar, não tem mais nada. Mas tudo bem, que a gente pode discutir. Dentro da legislação constitucional brasileira. Entraram sabendo. Não, mas tem. Eles entraram sabendo. É isso aí. Eles Dentro da Constituição, Federal brasileira. Não há uma forma, pelo fato de ser uma categoria de atividade especial e tal, né? Não há como se unificar isso dentro do Estado aqui. Lá na União a gente sabe que não. Eu acho que a única maneira de unificar é para pior, é botar todo mundo na régua do juiz. Porque se a ideia é se for unificar, minimalizar o vão Estado, nivelar por baixo. Mas é para pior. Vão ferrar. generalizar para aumentar. Eles podem, daqui a um tempo, Fazer uma outra reforma. uma outra reforma para incluir quem está exercendo atividade fim da polícia ter direito a isso que a gente tinha. Mas geral, não acredito. Só vai para pior. Deixa eu só entender não, eu te colocar alguma coisa que eu acho também importante a gente distinguir. O que o Supremo Tribunal Federal tem dito, eu acho equivocadamente, porque uma coisa era antes da Constituição, outra depois, mas isso é uma discussão que o Supremo não se abriu ainda, é a questão do que é direito adquirido. Tá? Mas algumas coisas estão fixadas na cabeça do Supremo. Não existe direito adquirido a regime jurídico. Tá? Então, se vier uma coisa para vocês, no curso disso, tu não tem direito adquirido ao regime jurídico e tu imediatamente incorpora ao novo, independente da tua vontade. Tá? Então eu poderia ter uma situação de um trabalhador que estivesse no curso entre 2013 e 2015 diante de uma norma, e ao contrário de ter sido uma lei ordinária, ter sido uma emenda constitucional dizendo o seguinte: olha, agora todo mundo vai se vincular no regime geral, e entra na complementar se quiser, todos, inclusive os anteriores, se dissesse isso pelo conceito do Supremo, de que não há direito adquirido a regime jurídico, todo mundo ia ter que entrar na barca de 2015, tá? Foi o que ela falou. Então, se nós chegarmos a um estado de revolução, a este ponto, poderia ter isso. Portanto, é praticamente, não vou dizer impossível, mas é praticamente inviável tu provocar um Estado que está querendo fazer isso, que ele pegue vocês e faça isso. Entendeu? Então, quem está pós 2015, esse cara, ele virou um segurança, privado, entendeu? Estou brincando, mas do ponto de vista salarial. Isso, salarial, regime estatutário, regime previdenciário. Ele é um cara que ele até perde um pouco, e aí vem a discussão do que é, né, carreira de Estado, perde um pouco até da natureza da sua função, do papel do Estado. Então, eu acho impossível, a gente pegar e fazer essa discussão para tentar trazer esses caras de volta. Com essa questão entre 2013 e 2015, tem uma especial atenção nisso, porque eu fiz a academia em 2013, mas eu fui empossado em fevereiro de 2004. Peguei justamente aquele limbo ali, né? Me formei sobre a regra anterior, mas tomei posse lá em 2004. Mas no parágrafo 4 do artigo 40, ele diz o seguinte: que é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos por esse regime, que está nesse artigo, ressalvados nos termos definidos em leis complementares, no caso 5185, dada como recepcionada, os casos servidores, lá no inciso 2, que é ser atividade de risco. Eu não sei, a interpretação que eu tinha, tudo bem, tem uma PEC nova agora, rasga isso tudo aqui e vai começar tudo do zero. Mas a minha interpretação, no entender dessa redação aqui, dizia que o pessoal de 3, continuar até o 15, estaria respaldado pela 51 para a questão da